Olá, boa tarde. Mais de 20 quilos de drogas entre maconha e cocaína foram apreendidos pela polícia na noite de ontem, na zona leste da capital. Um casal foi preso. Entre os 20 quilos de drogas, uma série de outros produtos químicos usados pelos traficantes para manipular o entorpecente. Bicarbonato de sódio, rejunte e até solução de bateria. De acordo com a polícia, as investigações que resultaram na prisão de Albertinho Oliveira Alves, de 37 anos, que já tem passagem pela polícia por tráfico, e da companheira dele, Valdiza de Oliveira Brito, de 33 anos, levaram apenas 2 semanas. Eles foram denunciados pela própria comunidade. Com esse apoio, a gente conseguiu ir até o local no momento exato para encontrar a droga na quantidade que a gente realmente esperava e tirar de circulação essa boa quantidade de droga que estaria abastecendo aqui a colônia Tonaleixo. No momento em que a polícia chegou à casa dos acusados, eles estavam em um galpão ao lado, embalando as drogas. Eles foram presos no momento que estavam na casa com uma quantidade já produzida da droga e a gente já tinha informação de onde eles manipulavam a droga. Foi então que a gente pegou a chave que estava com ele, fomos até o local onde estava sendo manipulada a droga e achamos tudo isso. Com o casal, a polícia ainda apreendeu celulares, tablets, dinheiro e munições de uso restrito da polícia. Os acusados já foram encaminhados para o sistema prisional e devem responder por tráfico de drogas, associação para o crime, além de posse ilegal de munição de uso restrito. Uma professora aposentada ficou ferida depois de capotar com o carro no início da manhã de hoje na zona oeste da capital. O veículo que ela dirigia foi parar dentro de um quartel da Polícia Militar do Amazonas. A imagem impressiona. O carro ficou destruído no acidente que aconteceu logo depois de a motorista de 68 anos perder o controle do veículo ao sair da garagem. Antes de capotar, o carro atravessou a rua, subiu a calçada e foi parar no terreno do Comando de Policiamento Especializado de Manaus, no bairro Dom Pedro, na zona oeste da cidade. No portão era possível ver as marcas da colisão desde a garagem da residência da professora aposentada que saía para o médico. Ainda assustado, o filho dela tentava entender o que aconteceu. Do jeito que ela saiu da garagem, ela esqueceu de desenrolar o volante, acelerou mais ainda o carro, não sei, e o carro entrou aí para a cavalaria. Segundo ele, a aposentada se recuperava do trauma de ter a casa invadida por ladrões durante as festas de fim de ano. Ele também afirmou que a mãe é acostumada a dirigir o carro com o câmbio automático. A idosa, que sofreu escoriações pelo corpo, foi atendida pelo SAMU e encaminhada a um hospital particular da capital. Ela passa bem. Estava consciente. Dos 8 presos beneficiados com a saída temporária das festas de fim de ano no sistema prisional do Amazonas e que não haviam retornado na data estipulada, 3 se apresentaram nesta terça-feira. Agora são 5 os presos considerados foragidos. Ao todo, 154 presos do regime semiaberto deixaram a prisão entre o Natal e o Ano Novo para retornar no dia 2 de janeiro. A polícia divulgou hoje as imagens das câmeras de segurança de uma loja de eletrodomésticos que foi assaltada na noite de ontem no centro da capital. Os 3 suspeitos fugiram levando cerca de R$ 2.500 do caixa, além de celulares. O assalto foi flagrado pelas câmeras de segurança da loja localizada na rua Miranda Leão, no centro de Manaus. O vídeo mostra o momento em que 3 homens armados invadem o local e rendem os funcionários, no momento em que eles fechavam a loja. Não havia clientes na hora do assalto. Segundo a Polícia Civil, os bandidos fugiram levando cerca de R$ 2.500 do caixa, além de celulares. As imagens devem ajudar nas investigações. A polícia do Amazonas ainda procura por 7 presos que fugiram na noite de ontem da unidade prisional de Manacapuru, a 68 quilômetros da capital. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, os internos quebraram o cadeado da cela e fugiram pelo telhado. A fuga não teria sido percebida imediatamente pelos guardas da unidade. A Sejus pede ajuda da população para que denunciem em caso de alguma informação sobre o paradeiro desses foragidos.
Um dos projetos prometidos para a época da Copa do Mundo aqui na capital começou a sair do papel nesta quarta-feira. Esta manhã, a Prefeitura deu início às obras de revitalização da Manaus Moderna, um dos principais pontos turísticos da capital, mas que está completamente abandonado. A previsão é de que o trabalho seja concluído em 10 meses. Calçadas esburacadas, sujeira e muita desorganização. Esses são alguns dos problemas encontrados no entorno da escadaria da Manaus Moderna, no centro de Manaus. Aqui os ferros estão expostos. A estrutura da antiga mureta está deteriorada em quase toda a extensão da escadaria. O que era para ser um mirante com vista ao Rio Negro põe risco aos pedestres e trabalhadores do local. O pessoal pensa que vem aqui, pensa que é uma escada aqui, porque fica aberto aqui, e geralmente isso aí, a pessoa vem direto aqui, pode até causar um dano aí, né, cara? E cair lá e, infelizmente, aconteceu uma tragédia aí, né, bicho? O trabalho dos carregadores é difícil, onde é preciso muito esforço. O carreteiro Francisco sabe bem o que é isso. É o jeito, né? A gente vai levando, em nome de Jesus. A população também reclama das condições do lugar. É precária essa condição daqui. Não resta dúvida, não. Aqui os pedestres precisam disputar o espaço com os carregadores. É muito complicado, tá esperando eles subirem para poder descer. Nesta quarta-feira, a Prefeitura anunciou que o problema deve ser resolvido com a revitalização do local, que terá duração de 10 meses. Inicialmente, a obra está orçada em aproximadamente R$1 milhão. Os reparos serão feitos em 2 etapas e não devem atrapalhar o funcionamento da área. Na manhã de hoje, começaram as intervenções que dão o pontapé inicial da obra, com ações que se concentraram em um mutirão de limpeza no local. Em toda a sua extensão aqui, que compreende o mercado até as feiras, nós faremos a revitalização do pavimento, faremos a troca da iluminação por iluminação de LED, de praxe da nossa nova administração, faremos aqui a recuperação completa do passeio, e troca dos guarda-corpos também, que é aqui exatamente no mirante. Faremos a sinalização vertical e horizontal, onde terá uma modalidade nova de faixa de pedestre, que a gente chama de Traffic Calm, que é uma lombada elevada, que traz mais segurança para o pedestre. A obra, com perímetro de 800 metros, também deve resolver o problema da desorganização do trânsito no local. E principalmente, a nossa principal intervenção é o ordenamento desses carros. A gente vê uma bagunça concentrada aqui de carros, mesmo com os nossos agentes do Manaus Trans, a gente tem uma desordem muito grande. Então, a nossa ideia com a obra é um ordenamento, onde vai ter a baia recuada do carro, que é o usuário, dos pontos de táxi e do carga e descarga. Em média, 5.000 pessoas circulam por semana na escadaria da Manaus Moderna, que funciona como área de embarque e desembarque no centro da capital. A gente espera que essa obra realmente aí tenha um efeito prático, porque ali é a porta de entrada, principalmente aí para os turistas estrangeiros que continuam visitando a capital. A Secretaria de Fazenda do Estado divulgou esta tarde o balanço da anistia de multas e juros concedida aos contribuintes inadimplentes no fim do ano passado. Ao todo, foram arrecadados quase R$103 milhões em impostos atrasados, mas a meta não foi atingida. A iniciativa do governo era destinada aos contribuintes inadimplentes com os impostos, como IPVA, ICMS e TCMD, que incide sobre heranças e doações. O prazo para regularização sem cobrança de juros e multas para o pagamento à vista ou parcelamento foi realizado em 2 períodos, entre os meses de setembro e dezembro de 2014. A meta da Secretaria de Estado da Fazenda era recuperar aproximadamente 140 milhões com as renegociações. Mas, de acordo com o secretário da Cefaz, a arrecadação chegou a pouco mais de R$102 milhões. Nós chegamos a um total de 103 milhões
em comparação com o anterior, que foi em 2012, que foi 188, acredito que nós atingimos o objetivo. Dos 160 mil devedores, apenas 11 mil se regularizaram junto à Receita. A maioria, cerca de 140 mil contribuintes, estavam inadimplentes com o IPVA. Índice considerado elevado pela Cefaz, que questiona os mecanismos de cobranças utilizados pelo Detran. Nós não temos blitz suficiente, nós não temos um mecanismo que verifique se o veículo está regular. O mecanismo de cobrança, de fazer com que o débito chegue até o contribuinte, ele é eficiente, mas se ele não é compelido a pagar, ele não tem medo de circular sem regularizar o pagamento do IPVA, então todo esse esforço não se justifica. Os contribuintes que não se regularizaram dentro do prazo serão inscritos em órgãos de proteção ao crédito. Fiéis de uma igreja evangélica denunciam um suposto pastor sob acusação de estelionato. Ele teria fugido levando dinheiro de várias pessoas e ainda teria ficado devendo cerca de R$3 mil para o dono do prédio alugado, onde deveria funcionar a igreja. O caso já foi registrado na polícia, que ainda não deu detalhes das investigações. A Igreja Cristã Apostólica Nova Unção funcionava neste prédio na Avenida Beira Rio, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. O pastor que fundou a igreja é Juvenal Barbosa de Lima. Logo que ele chegou aqui, ele era uma pessoa muito boa, demonstrava ser um pastor muito bom, pagava vida pelas pessoas, entendeu? Pagava preço mesmo pelas pessoas. Parecia realmente um homem de Deus, sério, culto. Mostrava credibilidade e mostrava ser um verdadeiro pastor. Mas aquele homem que parecia ser bonzinho, logo começou a despertar desconfiança. A minha filha, ela disse que quando ele ia orar nela, quando eu pedia para ele orar nela, ela sentiu assim uma coisa negativa. E olha que ela nem vinha sempre, era de vez em quando. Então foi essa maior decepção de sumir, enganar o povo de Deus e ir embora, e a gente está sem igreja, sem pastor. Na verdade, não sei nem se a gente teve um pastor, porque para mim esse camarada aí não é pastor, né? Articulado, o pastor Juvenal sempre usava da boa-fé das pessoas para tomar alguma vantagem. Para o dono do prédio onde a igreja funcionava, ele dizia que a falta de pagamento do aluguel seria resolvida em uma questão de tempo. Os aluguéis atrasavam com muita frequência, né? Aí quando houve um acúmulo de 3 meses de atraso, aí eu então tomei a iniciativa de solicitar a devolução do imóvel, mediante o ressarcimento dos aluguéis pendentes. E, surpreendentemente, ele chegou com a proposta de compra do imóvel, dizendo que ele tinha recebido uma doação no valor de R$5 milhões. Né? No dia 17 de novembro do ano passado, o pastor Juvenal saiu de Manaus com destino a Brasília. Para os fiéis, ele disse que ia resolver problemas relacionados à igreja e resgatar uma quantia milionária de uma doação feita no exterior. Mas desde então, ele não retornou mais para a capital amazonense. Ele inventou uma história de que tinha orado para alguém em algum canto do mundo, que foi curado, e essa pessoa era um empresário, tinha muito dinheiro, e essa pessoa resolveu ajudar a obra de Deus, queria doar uma quantia grande em dinheiro. Até a passagem para ele fugir de Manaus foi a gente que comprou. Só para vocês terem uma ideia. Sem saber que ele ia fugir. Sem saber que ele ia fugir. Na internet não encontramos registros de igrejas com o mesmo nome em outras cidades do país. Os fiéis enganados pelo suposto pastor já denunciaram o caso nesta delegacia, mas de acordo com a Polícia Civil, nenhuma informação pode ser repassada à imprensa para não atrapalhar as investigações. Ele se passa como pastor, mas na verdade ele é um estelionatário. Ele extorquiu muita gente. Quando ele sabia que as pessoas tinham carro e casa, ele pedia logo o documento do carro e o documento da casa e ficava. Ele está em posse de vários documentos de várias pessoas. Confira agora a previsão do tempo para amanhã na capital e também no interior.
Em Eirunepé, a previsão é de sol entre nuvens, com possibilidade de chuviscos, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Já em Parintins, a quinta-feira terá muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Em Manaus, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e também a previsão de chuva fraca. As temperaturas variam entre 23 e 29 graus. Agora o Band Cidade traz uma dica para quem tem intenção de voltar a estudar. Já estão abertas as inscrições para o Programa de Educação de Jovens e Adultos da Prefeitura de Manaus. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Israel Ayasser. Boa noite, Israel. Muito boa noite, Rosimara. Boa noite a você que acompanha o Band Cidade. Pois é, como você falou, fique atento aí, porque as inscrições para o Programa de Educação de Adultos estão abertas. Só para você ter ideia, no ano passado foram atendidos 595 pessoas em 24 turmas, manhã, tarde e noite. O objetivo do programa é dar oportunidade para quem ainda não concluiu o ensino fundamental. O gerente que traz informações é o gerente da Educação de Jovens e Adultos da CEMED, Mauro Brito. Boa noite, Mauro. Onde serão feitas as inscrições e até quando vão? Bom, as inscrições para o programa elas podem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação ou pelo telefone 3632-2495, que nós passaremos o endereço de 28 locais na cidade de Manaus que estão oferecendo esse espaço para escolarização. A diferença desse programa é que o atendimento é feito onde o aluno mora, né? Próximo onde o aluno mora. Né? Exatamente. Nós não oferecemos esse programa nas escolas, nós oferecemos em parceria com instituições públicas e privadas. Ou seja, a escola vai até o local onde esse aluno está. Esses alunos têm que ter a partir de que idade? Bom, eles precisam ter a partir de 35 anos de idade, porque esse programa ele é específico para o público adulto e idoso que está fora da escola há muito tempo. Vale ressaltar que a pessoa que for estudar tem uma carga horária normal de que uma pessoa que em outra escola pública qualquer. Né? Exatamente, esse programa ele estabelece a mesma legislação da LDB, ou seja, 800 horas, 200 dias letivo, e eles recebem material, fardamento, merenda, tudo que uma escola oferece para um aluno regular, o programa oferece para esses alunos também. Os documentos necessários? Bom, ele precisa de identidade, CPF, comprovante de residência, 2 fotos 3x4. Perfeito, muito obrigado. Rosimara, volto com você. Obrigada, Israel. Tá aí uma boa dica, então, para quem pretende retomar os estudos. Beneficiários do programa Bolsa Família têm até o dia 16 de janeiro para fazer o recadastro. A medida é obrigatória para quem não atualizou os dados nos últimos 2 anos. Caso contrário, o benefício pode ser cortado. Dona Isanete é mãe de 2 filhos que já estão na escola. Para ela, o programa Bolsa Família serve mais que uma ajuda às crianças. Eu compro calçado, roupa, material escolar, que isso aí também eu nem comprei esse ano. Vou comprar só agora, final do mês de janeiro, né? Que as aulas vão começar em fevereiro. Na manhã de hoje, a dona de casa também correu para fazer o recadastramento do programa, que vai até o dia 16 de janeiro. A atualização dos dados é obrigatória para quem não realizou o procedimento nos últimos 2 anos. Para que o benefício a família não passe por um bloqueio ou até mesmo um cancelamento, para que você possa permanecer recebendo o seu benefício de forma correta. O beneficiário que estiver impossibilitado de comparecer pessoalmente pode mandar um representante com a procuração. Criado há 10 anos, o programa Bolsa Família beneficia cerca de 50 milhões de pessoas em situação de pobreza em todo o país. A chefe de divisão de renda e cidadania da Secretaria Municipal de Assistência Social orienta que os beneficiários que ainda não compareceram não deixem para a última hora. Toda vez que o beneficiário vem na Semarge ou no CRAS, ele recebe um comprovante e esse comprovante deve ser guardado para que você mantenha o controle a cada 2 anos. E não deixe para vir na última semana, porque sempre gera tumulto, né? O recadastramento pode ser feito em horário comercial na sede da Semarge, localizada na Avenida Airão, no centro da capital, ou em um dos 18 centros de referência de assistência social, os CRAS, espalhados pela cidade. Mais 2 casos da doença de Chagas foram confirmados hoje pela Fundação de Vigilância em Saúde em Carauari. Desde o início do ano já foram registrados 14 casos no município que enfrentam um surto da doença.
O surto da doença de Chagas foi registrado no município de Carauari, a 789 quilômetros de Manaus, e está sendo investigado pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Os primeiros casos foram confirmados na semana passada. Segundo a FVS, hoje mais 2 pessoas foram diagnosticadas com a doença, totalizando agora 14 casos. Até a segunda-feira passada, a presença de 12 pessoas contaminadas, com a presença de sinais e sintomas, 12 pessoas doentes. Até hoje nós temos mais 2 pessoas, isso contabiliza 14 pacientes, todos eles já iniciaram o tratamento e estão sob acompanhamento de ambulatório. A doença é transmitida pelo consumo de alimentos como açaí contaminado com fezes do inseto conhecido como barbeiro. Os sintomas mais comuns da infecção pela doença são febre, dor de cabeça e dores pelo corpo. A infecção realmente ela determina um quadro clínico que é muito parecido com a malária. Geralmente a presença de febre, dor de cabeça, dor no corpo, presença de calafrios, e isso se parece muito com a malária. Tanto é que todos os pacientes buscam o diagnóstico pensando que estão com malária. Então, é uma doença na sua fase aguda que tem essa característica. A forma de transmissão natural da doença de Chagas é através da picada do barbeiro, que a população conhece como chupão. É um inseto grande. Esse inseto ele busca as pessoas para se alimentar, para sugar sangue. Essa é a transmissão natural. À medida que ele suga, ele introduz também o protozoário. 7 dos 14 pacientes diagnosticados com a doença foram encaminhados para Manaus. Após avaliação iniciado o tratamento específico, estão em acompanhamento ambulatorial aqui na Fundação de Medicina Tropical. Nenhum deles foi internado. No ano passado, em 2014, foram 3 casos confirmados da doença de Chagas aguda. Em Carauari, nenhum caso foi registrado no ano passado. A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, divulgou agora à tarde o resultado das provas do vestibular e também do sistema de ingresso seriado SIS. A classificação geral foi afixada na área externa do prédio da reitoria. Apesar do atraso de meia hora devido a um congestionamento no portal da empresa organizadora, o resultado foi acompanhado com muita festa e emoção pelos aprovados. Muitos foram acompanhados dos pais. Para este ano, no vestibular foram oferecidas quase 4.000 vagas para cursos de graduação, sendo 1.224 vagas para a capital e o restante para o interior. Já pelo SIS, são 2.686 vagas. De acordo com a UEA, a convocação para a matrícula será feita em 2 etapas. A primeira, a partir do dia 7 de janeiro, destinada aos classificados para os cursos com início no primeiro semestre. E a segunda, a partir do dia 27 de maio, para os classificados nos cursos com início no segundo semestre. O Band Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!